Seja bem-vindo ao programa O Pão e Suas Simbologias. Trazemos para você mais informações sobre aquilo que é narrado na Bíblia, ligado ao pão, à padaria, à farinha, à manipulação para a produção do pão. É assim que a gente conta para você a história do pão na Bíblia. E veja só que interessante, que é citado no nosso livro. Dentro da história, há outros fatos interessantes quanto ao pão e seu fabrico. Por exemplo, o conceito sobre fermentação, que é algo muito interessante na história. Não só história técnica, né, da produção de pães, mas também na história da religião. O processo de fermentação tratava-se de um processo muito antigo e que envolveu caráter de crises políticas e até religiosas. Em muitos locais, o alimento fermentado não era consumido, porque era fermentado. Passava uma má ideia sobre aquilo que estava sendo consumido. Isso acontecia por causa do desconhecimento do processo ou proibições que consideravam a fermentação como algo sujo, podre e até relacionado com o pecado. Então, algo que apodreceu, né? Como se a massa apodrecesse e fosse como uma pessoa que também tivesse em pecado, apodrecendo pelo pecado. Nos tempos romanos, a técnica de panificação ampliou-se em sofisticação com aparelhos mecânicos, né, rudimentares, que começaram a surgir. Na Idade Média, em toda a Europa, com destaque à Alemanha, os círculos de panificadores despontavam, congregando grupos técnicos e artesãos, mestres e aprendizes, que levaram ao incremento geral de todas as técnicas e à qualificação do processo geral de panificação. Isso na Alemanha. Durante a Revolução Industrial, ocorreu uma aceleração brutal da técnica de panificação, com o uso de grandes fornos, porque era o que se tinha na época, tinha que ter grandes fornos, e as produções também eram num volume maior, para a confecção de pães para grandes grupos populacionais que se formavam. Então as pessoas se aglutinando e precisavam fornecer pães para essas pessoas, então os fornos tinham que ter grande capacidade de produção, não mais aquele forno artesanal ali pequeno, né? Agora tinha que fazer para grandes grupos populacionais que se juntavam. Atualmente a panificação é um processo que se situa entre o manual, em algumas partes remotas do nosso planeta, e em outras partes altamente mecanizados. Simplesmente no computador se dá um toque, se programa e tudo ali vai e sai pão. Mas o pão continua a ter a sua simbologia de vida, de alimentos, de congregar pessoas. Então o pão não perde a sua característica. E a Bíblia está rica em citações dessa forma, como aquilo que alimenta, né, a pessoa, alimenta fisicamente, alimenta nutricionalmente, mas alimenta também espiritualmente. Então Jesus fala que ele é o pão da vida. Por quê? Porque ele supre as necessidades das pessoas. É assim que a gente traz para você, no programa O Pão e Suas Simbologias, essas informações que a Bíblia tem para você. Muito obrigado e até o próximo programa.